Olá, estudantes de Filosofia e Ética. Mais uma vez, estamos por aqui para conversarmos um pouco sobre uma das questões dessa terceira parte do nosso curso, né, que já está caminhando para a terceira semana. Nessa terceira semana, nós abordamos, no início da filosofia, a questão da filosofia em Sócrates, né? Inclusive, uma das atividades que foi proposta tem a ver com a filosofia de Sócrates. E aqui nós estamos destacando exatamente Sócrates como uma filosofia que se identifica com o modo de vida. Né? Sócrates, a filosofia como modo de vida. Um pensador do século XX muito conhecido, Michel Foucault, numa obra chamada A Hermenêutica do Sujeito, faz uma classificação da história da filosofia em dois tipos. Uma ele chama de metafísica da alma e a outra estética da existência. A metafísica da alma é exatamente dentro, no decorrer da história da filosofia, todo esse esforço racional de produzir uma teoria que procura espelhar o mundo e, ao mesmo tempo, explicá-lo. E é um tipo de teoria em que a vida e o pensamento muitas vezes não se encontram conectados. É claro que sempre haverá muito do autor na sua obra, mas nesse caso o autor sempre procura se diferenciar, é como se diferenciar daquilo que ele faz, é como se fosse um pensamento totalmente universal, neutro e que apenas espelharia a realidade. Uma outra tradição é conhecida como estética da existência, ou melhor, ele define como estética da existência. O próprio nome estética, né, aesthesis, no grego, significa sensação, né? E se entende também como criação, né? Estética da existência, né? Fazer da própria existência o seu material de trabalho. Então, é um tipo de filosofia em que aquilo que é pensado e aquilo que é vivido possui uma coincidência. E nessa tradição da história da filosofia, claro, vão aí aparecer várias escolas, pensadores, né, que se identificam mais com a metafísica da alma, com a estética da existência. E a gente está citando aqui Foucault exatamente para dizer que, em certo sentido, em certos momentos da filosofia de Sócrates, a gente pode identificar a filosofia de Sócrates como uma estética da existência. Quer dizer, como uma forma de vida. É um pensamento que se expressa na prática, na vida, no estilo de vida, de viver daquele que a pratica. E esse estilo de vida, esse modo de viver, ele se traduz num modo de pensar o mundo. Então, é uma estética da existência. Ah, Sócrates, né? Isso fica muito claro, né? No Sócrates, sobretudo no Fédon, que é uma obra de Platão que conta ali os momentos finais da vida de Sócrates. Sócrates foi condenado por dois motivos. Primeiro, pela impiedade, entenda aqui por impiedade o fato de ele não reconhecer os deuses da cidade, não prestar culto aos deuses da cidade, enfim, e por desviar os jovens. Né? A gente sabe que o trabalho, a vida do Sócrates era exatamente questionar as certezas que as pessoas tinham. E por essas duas questões ele é tido como uma pessoa perigosa para a ordem pública, condenado pelo um tribunal de Atenas da época, e é preso e tem o dia da sua morte marcado. E um dado muito interessante é assim, no Fédon, né, descreve esses últimos momentos, na véspera, amigos, discípulos deles aparecem na prisão e cria um plano, né, para ele fugir. Ele não aceita, porque ele não acha isso digno para ele, né, ele não tem que fugir, para ele seria como se estivesse assumindo, né, uma culpa que ele não tinha. E os amigos e discípulos deles ficam muito admirados, porque ele em nenhum momento aparenta estar com medo, né, está abalado. Afinal de contas, isso seria o esperado, né? No outro dia ele ia tomar um veneno chamado cicuta e iria morrer.
né? E muitos dos amigos dele choram e ele que consola essas pessoas que choram e diz exatamente isso, né? Que o filósofo não teme a morte porque ele não teme a morte porque a vida dele, a filosofia dele, né? Aqui filosofia e vida se confundem, foi exatamente uma preparação para a morte, né? Exatamente o conhecimento da verdade não era apenas um conhecimento teórico de alguma coisa externa a si, mas era o conhecimento de si próprio e do mundo, né? E nesse sentido, ele entendia ah, que a morte não era nada. É claro que existe toda uma concepção aí metafísica, né, em que ele acredita numa imortalidade da alma e cultiva essa imortalidade da alma, né, nas virtudes, mas aqui o interessante é saber que ele não só produz uma filosofia, né, mas ele pratica uma filosofia. E a filosofia do Sócrates, ela não é tanto conteúdo, embora quando a gente lê os livros de Platão, em que aparecem os pensamentos, né, nos diálogos, que o Sócrates geralmente quase totalidade dos diálogos do Platão, em que o Sócrates é a figura principal, né, é o protagonista, aparecem várias ideias sobre justiça, sobre amor, sobre vida, sobre conhecimento. A atitude, o que faz o Sócrates ser filósofo é exatamente essa atitude dele, né? Essa atitude da dúvida como princípio do saber. Não é tanto saber das coisas, mas é saber, duvidar da certeza das coisas. É claro que ele, em algum momento, né, nesses diálogos, vai colocar algumas coisas para as quais não há dúvida, né? Mas a dúvida é o princípio do saber. Se precisa definir a filosofia de Sócrates a partir de um ponto, exatamente a dúvida, com o princípio da reflexão, com o princípio de postura diante do mundo, de não aceitar as opiniões, os saberes dados sem questionamento. E nessa dimensão da estética da existência, né, dessa filosofia que é um produzir-se a si mesmo como uma obra de arte, de um pensamento que se expressa na vida, a gente observa no pensamento do Sócrates uma dimensão que parte dessa dúvida, né, mas que se afirma como uma relação do conhecimento, do saber, com o afeto, né, com o amor, com o desejo. E na obra do Sócrates, né, sobretudo no discurso lá que ele diz ter escutado de Diotima, na obra do Sócrates, não, nas palavras do Sócrates, né, sobretudo no discurso que ele diz ter escutado de Diotima, uma outra obra, né, falei do Fédon, aqui no caso estou fazendo referência ao Banquete. Na fala do Sócrates, ele remete a Diotima para exatamente dizer dessa dimensão erótica, né, do amor, né, esse amor como falta, que coloca a gente em movimento, exatamente por ser falta, né. Eu distingui aqui três vocábulos em grego que falam da mesma coisa, do amor, né? O eros, a filia e o ágape. O eros é exatamente esse motor que é esse amor, esse desejo corporal pelos belos corpos. E no Sócrates, esse amor, esse conhecimento não fica nesses belos corpos, né? Porque desses belos corpos a gente aprende a valorizar a beleza que permanece, porque esses belos corpos não permanecem belos. Então começa a procurar essa beleza que permanece mais, que é exatamente a beleza da harmonia da cidade, daquilo que faz com que esses belos corpos, essas pessoas se tornem cidadãs e vivam em harmonia e possam cultivar o seu corpo, a sua saúde. E desse amor às tradições, às leis, se passa a entender a justiça, que é o princípio, né, que rege tudo isso. E a justiça, na concepção dele, está na própria physis, na própria natureza, então ele passa aquilo que permanece mesmo, né, que é a ideia de justiça, até chegar nesse movimento a aquilo que dá substância à realidade, né? Aqui a gente pode fazer referência, inclusive, a uma outra obra, né? Falei do Fédon, que é os últimos momentos da vida de Sócrates, falei agora do Banquete, nesse amor erótico que leva ao desejo de procurar o belo, e aí não para no belo, vai para o belo na cidade. Aí entra a dimensão da filia. Filia a gente traduz como amizade, mas não é só essa amizade dos companheiros, né, das companheiras, mas essa amizade que existe entre iguais, né,
É a amizade, por exemplo, daqueles que discutem a política na Ágora, né, que é exatamente aquele espaço público que foi criado na Grécia, onde as pessoas discutiam os rumos da cidade. Enfim, num casamento, se a gente pudesse pensar, também poderia dizer que é uma homofilia, né? E o ágape é um termo grego, mas aqui ele não cabe nesse mundo grego, né? É um termo que é utilizado no mundo cristão antigo, que falava grego também, para falar de um tipo de amor que é um se esvaziar para que o outro se faça, né? Enfim. Ah, seria o amor lá que se fala que é o amor do Cristo pela humanidade. Aqui esse tipo de amor não é possível, né, nessa filosofia e nem nesse momento histórico da Grécia. É possível pensar, mas não se entende como um valor. Então, Fédon, sobre os últimos momentos do Sócrates, o banquete, que fala exatamente dessa dimensão da filia, e aqui uma menção a uma passagem muito conhecida, que está inclusive citada lá no livro de apoio de vocês, que é a República. Né? Na República, onde fala da justiça, onde como se administrar a cidade justa, quem deveria ser o gestor, o governante dessa cidade justa, e qual é o princípio de educação, qual modelo de educação deveria ser colocado lá. E na República é onde se encontra a famosa alegoria da caverna, que muitos chamam de mito da caverna, mas na verdade, como vocês já sabem, né, já falamos o que é um mito, é mais uma alegoria da caverna, embora não seja errado, né, já porque virou uma menção comum, né, não seja errado chamar de mito da caverna. Na alegoria da caverna, a gente tem a história muito conhecida, né, o Sócrates começa dizendo, vamos imaginar que pessoas passaram a vida toda amarradas, acorrentadas, né, numa caverna, né, no fundo de uma caverna, né, tem a ideia de que essa caverna tem uma entrada e que desce até chegar aonde estão aqueles prisioneiros. E esses prisioneiros estão de tal modo que eles só veem a parede do fundo da caverna. E por eles não poderem virar, né, tudo que eles veem são imagens de sombras, né, que são projetadas de cor, de pessoas, de coisas que passam. E como eles nunca tiveram nessa simulação, né, imaginativa, eles nunca tiveram acesso a estar fora da caverna, porque cresceram lá, eles julgam que aquelas imagens sejam verdadeiras. Até que um dia um se liberta, com muita dificuldade sobe, né, ascende, e lá contempla as coisas, não a sombra das coisas, mas as coisas como elas são, até poder contemplar o sol, depois de um esforço muito grande, né? Primeiro para andar, para ascender, porque passaram a vida toda sem poder andar, né? Pequenas locomoções, depois o próprio habituar dos olhos para poder conviver com a luminosidade, até conhecer o sol. Né? Então, quando ele volta, que ele conta para os colegas dele que era a verdade, eles não acreditam, acham que ele é apenas um revoltado, um rebelde, e o matam. Bom, essa alegoria, ela é contada, né, lá na República, para falar de várias coisas, né? Tem várias camadas nessa alegoria, né? Tem uma camada aí ontológica, tem uma camada política, administrativa, né? E tem uma camada pedagógica. Em geral, se fala mais da camada pedagógica. Né? O papel do filósofo, né? Essa pessoa que vai, conhece as coisas como elas são, se liberta dessas correntes, né? E deixa de ver as sombras, imaginação para ver as coisas como elas são. Ele tem uma missão, né? Assim como ele ascendeu da caverna, subiu e saiu dela, ele tem a missão de voltar e ensinar aos outros. Isso é uma dimensão pedagógica defendida lá pelo Platão e com Sócrates, né? Uma dimensão ontológica, quando eu falo ontologia, né? Onto no grego significa ser, o ser da realidade, a realidade como ela é, para além das ilusões, como ela de fato é, né? Exatamente é ontológica, assim, para mostrar que aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia, que ouvimos dizer, na verdade nos enganam nossos sentidos, enganam nossa mente, e que a realidade está para além dessas sombras. Né? E nessa ascensão, você tem graus, né? Porque você está na caverna, você sobe,
né? E você vê as coisas, no primeiro momento com dificuldade, depois você vê aquilo que é a fonte da verdade, que é o próprio sol, que é a ideia do bem. E tem uma dimensão pedagógica, meditativa, que a gente vai falar no próximo vídeo, porque faz parte da próxima semana, né? Da atividade da próxima semana. Mas aqui, o que a gente pode colocar, né? Dentro dessa dimensão da filosofia como uma estética da existência, como dizia Foucault, o Sócrates é exatamente aquela figura filosófica que faz da sua vida uma reflexão sobre a vida, a sua própria vida, sobre o sentido da vida, faz uma reflexão sobre o conhecimento, os saberes que existem na cidade, coloca em dúvida esses saberes, né? E dentro disso, ele é alguém que busca uma coerência entre aquilo que ele pensa e aquilo que ele vive, né? De tal maneira que mesmo tendo a oportunidade de fugir, ele não foge, para não negar, para não assumir a culpa, né? Que foi adjudicada a ele, e também porque ele acredita fielmente que a realidade ela não é só material, né? Tem essa dimensão também. A verdade que ele não conheceu só pelos sentidos. Os belos corpos do seu próprio corpo produziram ilusões, mas essas ilusões o levaram a conhecer a sua própria alma, que para ele é eterna. E a sua vida, né, tenta traduzir essa ideia de eternidade de tal modo que a morte para ele deixou de ser alguma coisa que ele considerava o fim. Bom, essa é apenas uma fala, né, sobre mais um capítulo do nosso curso, que eu espero que vocês estejam gostando, que esteja servindo para refletir também sobre a vida de vocês e que preparem vocês e que façam vocês pensarem sobre a vida de vocês, né, e as teorias que vocês abraçam e que vocês se situem. Eu espero que a filosofia, a vida de vocês possa também ser uma forma de vida e essa forma de vida possa trazer bem-estar a vocês. Tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.